Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre casting de dados e operadores matemáticos dentro do PHP, certo? Deixa eu colocar o meu rosto na câmera novamente, mais uma vez, ok. Aqui estou. E vamos começar. A gente já viu sobre estruturas de decisão if else, switch case, operadores lógicos e operadores condicionais. Agora a gente vai tratar melhor sobre casting de variáveis e operadores matemáticos. Beleza? Vamos que vamos. Quando a gente fala em casting, estamos falando de mudança de estado. Como assim mudança de estado? Não diria assim estado propriamente dito. Eu diria que nós estamos tendo uma mudança de tipo de dado. Uma variável que era uma string, ela passa a ser uma variável do tipo inteiro, por exemplo. De uma variável do tipo integer, tipo inteiro, passa a ser uma variável do tipo string, entendeu? Isso, no caso, é a gente fazendo a conversão do dado sem mudar o valor dele, beleza? Porque quando a gente quer mudar o valor de uma variável, a gente simplesmente declara ela com um novo valor, certo? A gente declara ela atribuindo um novo valor diferente do valor anterior, certo? Então, nesse caso, por que a gente vai utilizar o casting de dados? Porque é o seguinte, às vezes, quando a gente está enviando dados do formulário do HTML para o PHP, às vezes pode acontecer de um determinado valor acabar indo para o banco de dados, não indo da forma como a gente quer. Por exemplo, em vez de um valor do tipo inteiro, vai um valor string. Por exemplo, uma data em formato string, ou um número em formato de texto, certo? E isso é um pouco complicado. E o casting de dados é justamente para a gente fazer esses tratamentos. Para quando for mandar os dados para a base, a gente saber o que a gente está fazendo, certo? No caso, a gente vai entender agora como esse casting funciona, tá? E uma função que vai ajudar a gente bastante nessa empreitada é a getType. O que a getType ela faz? Da mesma forma como o typeof, que a gente viu na aula passada no JavaScript, a gente vai utilizar o getType para ver o tipo de dado no PHP, beleza? Vamos logo aqui para o nosso conhecimento a respeito de casting, tá? Antes da gente partir para a prática. Casting é a palavra para alterar um determinado valor passado a uma variável. Vimos anteriormente que uma variável no PHP é fracamente tipada, ou seja, o próprio PHP se encarrega de atribuir a tipos de dados. Então, para que fazer casting de dados? Simples. Eu falei anteriormente que era para fazer tratamento de dados, tratamento e preparação de envio de dados a um banco de dados, beleza? Como é que a gente faz o casting dentro do PHP? Vamos entender nessa imagem aqui. Eu tenho um valor do tipo int, que eu posso alterar ele tanto para float, como para um valor do tipo string, beleza? Eu tenho uma string, eu posso mudar ela tanto para valor do tipo inteiro, quanto para a própria string, ou para valor boolean, ou seja, verdadeiro ou falso. Eu tenho uma variável do tipo float, que é uma variável de ponto flutuante, semelhante ao double, que ela pode ser alterada tanto para tipo inteiro, quanto para string. Uma boolean da mesma forma, que é uma variável que recebe verdadeiro ou falso, eu posso mudar ela tanto para inteiro, quanto para variável do tipo string. Beleza? Uma coisa ela se faz válida antes da gente continuar do cast, por exemplo. De acordo com a imagem que a gente acabou de ver, o cast pode ser feito com quaisquer tipos de dados. Mas só que é o seguinte, tem alguns tipos de dados que às vezes não faz sentido a gente fazer alteração deles. Como, por exemplo, transformar uma string para um número inteiro. Certo? Converter André, que é uma string, para um inteiro, é totalmente fora do padrão. Ou seja, não é comum a gente ver isso. Não quer dizer que não dê, mas não é comum a gente fazer isso. Certo? Então, outro exemplo a gente está colocando é a conversão do nome, por exemplo, XYZ Indústria, que é um valor do tipo string,
para um valor do tipo booleano, que só aceita valores true ou false, beleza? Até funciona, mas o resultado não é como a gente esperava, tá? Então, a gente vai para a prática agora, tá? E a gente vai ver um pouco mais a respeito disso. Eu criei um arquivo aqui no PHP Storm, que é esse valor, que é esse arquivo aqui. Vamos ligar o nosso zoomzinho amigão aqui da massa. Tá aqui. Eu tenho o valor 12 e esse valor eu vou mudar ele para string. Como é que eu faço? Eu crio uma nova variável e essa variável vai receber a variável anterior precedida da palavra reservada a string. Ou seja, como é que é a sintaxe dessa criatura? É porque teve uma mudança bem aqui, por isso que ele fica pulando para cá direto. Vamos lá. Variável nova é igual, entre parênteses, o tipo de dado e variável antiga. No caso, a variável antiga é a variável valor que está recebendo o número 12, certo? Eu vou criar uma nova variável com ela, onde ela vai receber o tipo de dado para o qual ela será convertido, tá? E o valor em questão, certo? Se eu salvar esse cara e executar, vou abrir aqui o navegador. Nosso exemplo é o exemplo 4. Está aqui. Ele converteu o número 12 para string. Tanto que o getType está sendo executado na nova variável que a gente criou, certo? E a gente pode perceber que esse novo valor aqui, ó, tá vendo? Novo valor, aqui ele é uma string, correto? Vamos só colocar aqui para vocês verem, né? Tipo novo de dado da variável valor. Certo? Vamos salvar aqui. Vamos executar. Tá aqui. Tipo novo de dado da variável valor é igual a string, certo? Ou seja, esse valor aqui que vai receber o valor, essa variável que vai receber a variável valor convertida para string, ela já vai receber o novo tipo de dado, que é string. Ou seja, ela deixou de ser uma variável do tipo inteiro para ser uma variável do tipo string, certo? E para saber o tipo de dados dela, eu venho aqui e utilizo a função chamada getType, beleza? Lembrando, vou colocar aqui getType identifica o tipo de dados de uma variável, beleza? Vou deixar aqui a anotação para vocês, quando eu for salvar o arquivo vocês receberem, tá? Pronto. Então, já deu para entender mais ou menos como funciona o casting aqui, certo? Agora é o seguinte. Vamos começar a ativar o modo de loucura. Como é que é o modo de loucura? Vamos pegar uma variável chamada texto, que vai receber o texto apenas um texto, vai receber esse valor aqui, e vamos converter ela para booleano. Vamos pegar toda essa string, vou colocar aqui variável do tipo string. E aqui, conversão da variável string para booleano. Beleza? Tá legal. Como a gente já viu, vou colocar aqui. Booleano só aceita valores verdadeiros e falsos. True ou false. Como é que eu vou pegar esse cara todinho, apenas um texto, e converter ele para booleano?
O que o PHP vai me retornar? Vou colocar aqui string convertida para booleano. Vamos salvar. No nosso navegador, vamos atualizar. Está aqui. String convertida para booleano. O tipo de dados é boolean. O valor que ele retornou foi 1. Lembra do que eu falei para vocês? A respeito quando a gente viu lá a variável para saber se o conteúdo dela era verdadeiro ou falso? Lá na terceira aula tem essa explicação, tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Para ficar ciente. Vamos repetir aqui. Eu vou revisar aqui para vocês fazer uma revisãozinha rápida. Vamos reabrir o exemplo 3, que é o exemplo que contém a informação que eu estou passando para vocês. Vocês lembram desse cara aqui, ó? Não é esse. Tá aqui. Esse cara aqui. Quando eu falei para vocês que quando eu vou fazer essa validação if name, o que ele quer dizer? Ele quer saber se a variável name ela vai retornar verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, ela vai retornar verdadeiro. Por quê? O PHP, o interpretador PHP, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cara, converter o texto para número, certo? Ele vai converter todo esse texto aí marcado André para número. E se esse número, resultado dessa conversão, for maior que 0, ele vai retornar verdadeiro. Certo? Ou seja, aqui no nosso caso, o que a gente teve? Ele converteu para 1. Por que ele converteu para 1? Que é justamente o resultado dessa conversão. Certo? Ou seja, ele não retorna especificamente a palavra true. Ele só retorna o valor 1, ou seja, verdadeiro. Ok? Agora, se eu apagar aqui, ó, deixar só as aspas, salvar e executar esse arquivo, ó, ele não retorna nada. Por que ele não retorna nada? Quando ele retorna 0 ou null, é falso. Beleza? Portanto, lembrando, quando o valor está vazio, ele converter esse valor vazio para número, ele vai dar o número 0. Número 0 é false. Beleza? Por isso que quando ele converteu, quando aqui não tinha nenhum valor dentro da variável André, da variável texto que recebe o valor André, quando ele não tinha nenhum valor aqui, ele retornou nada, entendeu? Porque ele retornou nulo. Indicando que esse valor ele é falso, de acordo com valores booleanos, certo? Como eu inseri o texto André, o que aconteceu? Simples. O resultado da conversão deu 1. Vou salvar e atualizar. Aqui 1. E esse valor, ele é true. Beleza? Portanto, ele converteu a palavra texto, que era uma string, para uma variável novo texto do tipo booleano. Certo? Muito bem. Deu para entender? Vamos ao próximo nível. Essa lógica ela vai ser bem rápida, mas é rapidinho. Não vai demorar muito não. Chupando frijalzinho, já são 10h40 da noite. Ixi, já tenho muita cabeça para gravar aula. Ainda. Vamos lá. Agora aqui, float para int, ele faz sentido. Porque, senhoras e senhores, é o seguinte. Vamos ao exemplo. Eu tenho um número que é igual a 12.55. Esse número 12.55, ele é uma variável do tipo float. Beleza? Ok.
O que vai acontecer se eu converter esse cara para inteiro? Certo? Como a gente viu lá também no JavaScript sobre variáveis do tipo inteiro recebem valores numéricos, negativos ou positivos, não decimais. Ou seja, ele não recebe 12.55, certo? Só que antes desse cara, eu vou dar aqui um getType no número para vocês verem. Por exemplo, se eu vim aqui executar getType número, salvar e executar, tá aqui, ó, double, tá vendo? Double ou float, tanto faz. Assim como o JavaScript ele identifica inteiro, integer, float, entre outros, ele entende como number, no PHP ele entende o float como double, certo? Aqui no caso tem o double, tá? Por quê? 12.55 não é inteiro, é uma variável do tipo double, certo? Beleza. Opa. Ai, caramba. Vamos ver aqui, novo número. Eu acho que mais pra frente aqui vocês não estão ouvindo barulho de tecla. Mas mais pra frente vocês vão ouvir um barulho de tecla infernal. Por que eu falo isso? Porque, senhores, recentemente eu adquiri um teclado mecânico. Teclado mecânico, você pode arregaçar o dedo no teclado. Ele não quebra. Ele é resistente. Por quê? Eu vou te ser sincero. Eu sou um como poderia dizer, um digitador que é meio grosseiro na tecla. Eu tenho medo de quebrar o teclado do meu notebook. Porque nesse período de pandemia, mandar esse notebook para assistência tá excepcionalmente fora de cogitação. Porque a assistência da Acer não tem em Manaus, é em São Paulo. Portanto, eu tenho medo de quebrar a dobradiça da tela, a tela, o teclado e tudo mais. Eu sou um pouquinho grosso. Sou um pouquinho grosseiro com relação à digitação. Por isso que eu comprei um teclado mecânico. Porque teclado mecânico é feito para ignorantes como eu. Certo? Fora que é um teclado muito bacana de se digitar. Eu acho que o que eu pedi foi com o Blue Switch. Que o Blue Switch, quando tu tá digitando nele, ele parece uma máquina de datilografar. Que ele faz barulho. Ele é mais resistente, porém ele faz mais barulho. Beleza? E eu me amarro nesse som de tecla, cara. Esse som de tecla. Beleza? Vocês vão ver a partir das próximas aulas aí quando ele chegar. Acho que ele chega quarta-feira. Pedido a bemol, só que a bemol é 3 dias. Eu não queria ter que ir lá no centro de distribuição da Torquato Tapajós só por causa de um teclado. A bemol que vinha deixar. Vamos lá. Então, esse número aqui ele vai identificar como sendo um número do tipo double. Ou seja, uma variável do tipo float. Aqui no caso, double. Beleza? Quando eu fiz a conversão para inteiro, o que vai acontecer com esse 12.55? O que vai acontecer? Ele vai virar 12. Ele removeu o ponto 55 da expressão, certo? Ele transformou um número que era double agora no integer, beleza? Ou seja, numa variável do tipo inteiro. Vou colocar aqui conversão da variável double para integer. Muito legal, certo? É legal, cara, ficar brincando com essas coisas. Aqui vamos... Agora vamos lá. Boolean para string. A gente veio de string para boolean. Vamos ver como é que ele vai converter boolean para string. Como é que é o inverso? Vamos lá. Eu tenho a variável verdade, que é uma variável do tipo boolean. Caiu uma poeira aqui em cima. Falando que eu tenho... Se aparecer alguma tecla digitando aí, tá, gente? Me desculpe. Porque eu tô tentando tirar uma coisinha daqui de cima do meu teclado.
E ela não quer sair de nenhum jeito, saiu. É uma poeirinha aqui. Insisti em ficar no meu teclado, mas tudo bem. Ela saiu. Esse teclado é meio estranho. Mas tudo bem, vamos lá. A variável verdade ela é uma variável que recebe o valor true, ou seja, é uma variável do tipo booleano. A gente viu como converte string para boolean. Agora a gente vai ver como é que faz booleano para string. Beleza? Aqui eu vou colocar conversão de variável boolean para string. Beleza. Eu criei uma variável chamada nova verdade, que vai receber um casting da variável verdade para o tipo string. Beleza? De acordo com a sintaxe que a gente colocou aqui. Variável nova é igual, abre parênteses, o tipo do dado para o qual ela vai ser alterado e a variável antiga, que no caso é a variável que vai ser convertida. Beleza? Ok. Vamos salvar, vamos atualizar. Tá lá. Ele retorna 1. Beleza? Ele retorna o mesmo resultado de como ele estava convertendo o string para booleano. Beleza? Não tem nenhuma diferença. Ok? Ele retorna a mesma coisa. Tanto que se eu colocar aqui false, salvar e atualizar, tá lá. Ele não retorna nada. É uma string vazia. Beleza? Vamos voltar para true de novo, para ele ter algum valor lá. Tá aqui, valor 1, certo? Lembrando, toda vez que um booleano for convertido para string, ele vai retornar 1 para verdadeiro ou vazio para falso. Beleza? É super tranquilo isso. Ok? Lembrando, mais uma vez, o getType ele retorna qual é o tipo de dados da variável. Beleza? Vou colocar aqui a sintaxe. Sintaxe do getType. GetType variável. Eu quero saber, por exemplo, qual é o tipo da variável nova verdade. Eu vou colocar echo getType, abre parênteses, variável nova verdade. Ele vai me dizer que o tipo dela é, agora, string. Beleza? Muito bem. Vamos desfazer aqui o nosso zoomzinho da massa. Vou voltar aqui para 100. Ok. Vamos voltar para o nosso conteúdo bonitinho, pois nós já vimos sobre casting de dados. Vamos lá. Operadores matemáticos, senhores. Os operadores matemáticos, como o próprio nome diz, realizam cálculos matemáticos dentro dos algoritmos em PHP. Agora é o seguinte. Eles estão classificados em adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo e potenciação. Ou seja, nada diferente do que os senhores viram em JavaScript. Beleza? Essa aula está sendo gravada, é a aula de quarta-feira, que a aula de quinta já vai ser a respeito de funções, certo? Na aula da sexta-feira, eu vou gravar um vídeo, tá? Com os algoritmos que a gente ficou de resolver das aulas anteriores, tá? O dos jogadores de futebol, a calculadora em PHP, tá? Para a gente ver como é que se resolve algoritmos em PHP, para vocês estarem começando a resolver as atividades, tá? Eu vou deixar um tempo bem favorável para vocês estarem resolvendo os algoritmos lá, tá? E vocês vão resolver e responder pelo próprio portal, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês, para não sobrecarregar minha caixa de entrada e as respostas de vocês ficarem armazenadas lá no portal Proesc, beleza? Ok, então, semelhante ao JavaScript, a gente tem essas mesmas informações para cálculos matemáticos dentro do PHP, beleza? Vamos avançando. Por exemplo, agora eu tenho a possibilidade de utilizar essas operações aritméticas também ao atribuir valores, certo? Por exemplo, eu posso pegar o valor, a variável valor, que é igual a 15,
eu posso pegar variável valor é igual a ela mesma vezes 2, que vai retornar o valor 30. E ela também pode ser abreviada, que no caso a variável valor, multiplicação igual a 2, que vai ser praticamente a mesma coisa. Beleza? Para a gente entender isso, vamos para a prática. Vamos ativar o zoomzinho da massa. Ok. Vamos lá. Os operadores matemáticos são super simples. Eu criei a variável adição que vai receber a soma do número 12.344 mais o número 65.230. Uma operação de soma. Subtração é igual a adição, a variável adição no caso, menos o valor 35.621, certo? A multiplicação é igual a subtração vezes 33, beleza? Ele vai pegar o valor da variável subtração e multiplicar com 33, certo? A mesma coisa vai ser na divisão, o valor da variável multiplicação dividido por 120, beleza? Ah, e as expressões, como é que ficam? Simples. Eu posso fazer a variável expressão é igual. Vocês lembram que tem o precedente de operações, né? Primeiro vem potenciação, segundo vem módulo, pelo que eu me lembro. Terceiro vem divisão, quarto vem multiplicação, aí por último que vem adição ou subtração. Vamos colocar aqui, por exemplo, para a gente saber. Vamos colocar 2 vezes 3. Não, 2 vezes 8 dividido por 2. Bem, se ele der o resultado... Vamos ver, não, peraí. 16. Porque senão teria que ser 16 vezes 2, 32 dividido por 2, 16. Vamos ver aqui só mais uma vez. 2 vezes 16, 32 dividido por 2, 16. Isso aqui ele tem que retornar 16. Vamos ver o que ele vai retornar. Vamos ver o que essa expressão vai retornar para a gente entender qual é o procedente de operações, tá? Ele tem que retornar 16 o resultado. Vamos salvar e vamos atualizar aqui. Salvei e atualizei. Está aqui, 16. Ou seja, caramba, ele resolveu primeiro a divisão para depois ele resolver a multiplicação, beleza? Agora vamos dificultar um pouquinho mais. Vamos pegar 16 dividido por 2 elevado ao cubo, tá? 2 elevado ao cubo é 8. 16 dividido por 8 é 2. Ele tem que retornar o valor 2, se a precedência de operação for a potenciação. Vamos salvar. Caramba. Vamos salvar. Vamos executar. Ele tem que retornar 2, vamos ver? Tá lá, 2. Beleza? Por quê? A precedência de operação aqui no caso é a potenciação. Certo? E 2 elevado ao cubo é 8. 16 dividido por 8 é 2. Portanto, ele resolveu primeiro a potenciação para depois resolver a divisão, certo? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais para saber qual é a procedência mesmo de operações. Vamos colocar 16 módulo 2, que ele vai pegar o resto da divisão entre 16 por 2. Na verdade, vamos pegar por 3, porque 16 por 2 vai dar 0. Beleza? 16 por 3, isso vai dar o resto 1, se eu não me engano. Se não me engano, vamos ver. 16 dividido por 3. Vai dar por aí. Acho que vai dar 1, alguma coisa. Vamos ver ele sozinho. Vamos ver. Não, vamos botar 2. Porque 16 dividido por 2 vai dar 8, o resto vai dar 0. 0 elevado ao cubo é 0. Beleza? Vamos salvar. Vamos executar. Atualizou. Está aqui, 0. Ou seja, ele resolveu primeiro o módulo
para depois resolver a potenciação. Ou seja, vamos colocar aqui precedência de operadores. Não, esse aqui eu vou colocar como comentário de bloco. Precedência de operadores. 1, parênteses. 2, módulo. 3, potenciação. 4, divisão. 5, multiplicação. 6, adição. Acho que o 7º vai ser subtração. Vamos ver se o último vai ser realmente a subtração. Vamos pegar 16 mais 2, que dá 18, menos 3, que dá 15. Beleza? 16 mais 2, 18, menos 3, que dá 15. Se ele retornar 15 é porque a adição é precedente, beleza? Vamos ver. Deu 15. Mas mesmo assim, daria o mesmo resultado. Por quê? 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 mais menos 16, mais 16 mais menos 1, mais com menos é menos. 16 menos 1, 15. Certo? Vou botar aqui 7, por exemplo. Vamos salvar, vamos executar. Deu 11. Por quê? 16 mais 2 dá 18. Menos 7 dá 11. Beleza? Então, a adição ela tem uma precedência acima da subtração. Por quê? 7 menos 2... Olha só. 2 menos 7 vai dar menos 5. 16 menos 5... 16 mais menos 5, mais com menos é menos. 16 menos 5, 11. Ou seja, adição ou subtração, elas têm praticamente a mesma precedência. Beleza? Porque sempre vai retornar o resultado que a gente espera que retorne. Ok? Vamos lá. Uma expressão ela pode ser feita da seguinte forma. Parênteses, vamos por exemplo aqui colocar 16 menos 8 mais 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. 16 menos 8 também é 8. Não, na verdade vou colocar aqui 16 mais 16. Beleza? 16 mais 16 é 32. 2 ao cubo é 8. 32 mais 8 dá 40. Mas pela precedência que a gente viu, né, ele tinha que resolver primeiro a potenciação. Mas não vai ser assim. Por quê? Eu tenho uma adição e eu tenho uma potenciação. Primeiro vai ser resolvido o parênteses, para depois ser resolvida a potenciação e, consequentemente, a soma dos dois. 16 com mais 16, 32. Com 2 elevado ao cubo dá 8. 32 mais 8, 40. Vamos salvar e vamos executar. Tá aí, 40. Beleza? Portanto, essa é a precedência de operadores, tá? Módulo, vou colocar aqui porcentagem. Potenciação, eu vou colocar o sinal ou a função pou, que a gente vai ver mais para frente, tá? Base expoente, a gente vai ver mais para frente em funções, tá? Divisão, que é a barra. Multiplicação, que é o asterisco. Adição, que é o sinal de mais. Subtração, que é o sinal de menos. Beleza? Salvei aqui o arquivo para vocês. Deixa eu só comentar essa expressão aqui, tá? Ok. E aqui ele está exibindo todos os dados. Ok? Módulo da divisão. Retorna o resto de uma divisão entre números. Se eu vier aqui, ó, módulo da divisão entre... Vamos colocar aqui entre 16 e 2. O resultado ele tem que dar 0. Quer ver? Se eu vier atualizar, tá aqui. Resultado 0. Tranquilo? Potenciação é simplesmente o sinal
de asterisco a asterisco entre dois números, certo? 3 ao cubo, 27. Ok? Muito bem. Agora a gente vai ver operações aritméticas com números. Beleza? Vocês lembram que a gente viu uma vez sobre incrementadores? Como é que funcionava o incrementador? O incrementador era a variável igual a ela mesma mais um valor pré-estabelecido, beleza? Isso é uma operação, na verdade, com uma operação aritmética com números. Isso não quer dizer que isso seja um incrementador, tá? Isso não é incrementador, ok? Ele só vai pegar uma variável, somar o valor dela mesma com mais um valor, certo? Como exemplo aqui, eu tenho a variável 200. A variável 200, eu posso fazer ela de duas formas. A primeira forma é variável número incremento recebe ela mesma mais 150. Essa é a primeira forma. Ok? A segunda forma, que é a forma abreviada do PHP, é variável número incremento mais igual a 150. Essa segunda forma aqui, que é a número incremento, variável número incremento mais igual a variável 150, mais igual a 150, é a mesma forma como se eu estivesse fazendo isso aqui. Número incremento é igual a número incremento mais 150. Beleza? A mesma forma. Certo? Muito bem. Tanto que se eu pegar esse... Vou só comentar esse cara aqui. Tá? Porque senão vai dar um conflito aqui. Operação com adição, que aqui ele vai exibir esse valor aqui. Certo? Na subtração é a mesma forma. Tá? Para qualquer operação. Essa é a mesma forma que eu tenho para subtração. A primeira forma seria número decremento é igual a número decremento menos 150, beleza? Essa aqui é a segunda forma. Qual seria a segunda forma? Variável número decremento menos igual a 150. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável com o valor dela 300 e desse valor 300 ele vai subtrair 150, beleza? Muito bem. E a mesma coisa com operações aritméticas com multiplicação e divisão, tá? A mesma coisa. Tanto que se eu vier aqui, executar esse cara, operação com adição, operação aritmética com adição, vou colocar aqui. Se eu vier aqui e salvar, ele tem que retornar nesse número aqui 350. Vamos ver? Salvei, atualizei, tá aqui. Operação aritmética com adição 350. Ou seja, ele pegou o número cadê? Tá aqui. Ele pegou o número 200, somou com mais 150 esse mesmo número 200 para retornar 350. Beleza? Aqui eu tenho a variável número decremento que recebe o valor 300 e ele recebe esse número decremento, esse mesmo 300 e subtrai esse número com 150, onde o resultado é a operação com subtração igual a 150, certo? Ele pegou o 300 da variável atual e subtraiu ela com 150, que retornou 150. Beleza? Aqui a mesma coisa. Ele pegou a variável número incremento, multiplicação, que é igual a 200, ele multiplicou esse mesmo 200 com 2, que retorna 400. Beleza? E a divisão é a mesma coisa. Ele pegou a variável número decremento divisão, que era igual a 300, e pegou esse mesmo valor 300 e dividiu por 3, cujo resultado é
Cadê? Vamos salvar aqui. Ok. Algo errado não está certo. Por que eu digo isso? 300. Se você pegar esse número e dividir por 3 aqui, não é para ele dar 150, é para ele dar 100. Não entendi. Se eu colocar 2, vamos ver o que ele vai dar. Ele vai dar os mesmos 150. Agora, se eu pegar por 3, o certo era ele dar 100. Vamos ver? Não. O arquivo está salvo. Ele deu os mesmos 150. Ah, entendi por quê. Esqueci do div. Ah, tá. Lezeira. Eu esqueci do número de colocar aqui o número de decremento div. Então, resumindo, que agora foi meio louco. Número de decremento div recebe 300. Tem o número 300. E eu vou pegar esse mesmo número 300 que está na variável número de decremento div, dividir ele por 3 para dar desse mesmo número de decremento div o valor 100. Beleza? Nossa, que louco falando que tinha dado o mesmo valor por ter alterado. Nossa senhora. Gente, por favor, tá? Não passem essa vergonha, ok? Vamos lá. Senhoras e senhores, vamos desativar aqui o zoom da massa, porque a gente vai voltar para o nosso famigerado PowerPoint. Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai ver agora incrementadores e decrementadores, certo? Vamos lá. Os operadores de incremento são operadores que permitem adicionar ou subtrair um número, adicionar um ou subtrair um de um determinado valor. Incrementador é adicionar e decrementador é diminuir, beleza? Os valores anteriores também podem ser considerados incrementadores. Não podem, vou corrigir esse material, tá? Aqui é a operação aritmética com números. Eles não são decrementadores ou incrementadores, tá? Por favor, não entendam isso a mal, certo? Decrementadores e incrementadores são diferentes. Vamos lá. Eu tenho os valores de pré e pós-decremento e os valores de pré e pós-incremento e os valores de pré e pós-decremento, ou seja, o valor de pré-incremento é mais variável A, ou seja, ele adiciona uma unidade antes de retornar o A, certo? Ele adiciona o número, aí ele retorna esse número, já adicionado, entendeu? O pós-incremento não. Ele recebe o valor e depois ele incrementa, certo? Vamos ver aqui no nosso código o pré e o pré-incremento. Vamos lá. O pré-incremento está aqui. A variável A, ela recebe 5, certo? Se eu utilizar o pré-incrementador aqui, ele tem que me exibir 6, certo? Por quê? Ele vai primeiro incrementar o valor de A e depois ele vai me retornar esse valor já incrementado, certo? Lembrando, quando eu coloco os dois símbolos de mais na frente, ele incrementa primeiro para aí sim ele retornar o valor, certo? Vocês vão já entender daqui a pouco. Lembrando, com o sinal de mais na frente, ele vai primeiro incrementar, para depois ele mostrar o resultado já incrementado, beleza? Muito bem. O pós-incremento, o pré-decremento é a mesma coisa. Ele vai decrementar o número primeiro, ou seja, ele vai pegar o valor de 5, subtrair com menos 1, que vai dar 4, e aí ele me mostra o valor. Entendeu? Ou seja,
ele subtrai primeiro o valor e depois retorna esse valor, certo? Isso é o pré-decremento. O pré-incremento, ele incrementa primeiro, vou colocar aqui, incrementa primeiramente o valor e depois retorna o valor incrementado. Beleza? E o pré-decremento, nossa, travou aqui. Ele decrementa primeiramente o valor e depois retorna o valor decrementado. Lembrando, decrementado é pegar o número e subtrair com 1, tá? Receber um número e diminuir com 1. Beleza? Isso são os pré-incrementos, isso é o pré-incremento e o pré-decremento, tá? Ele tem um valor, que no caso aqui a variável a é igual a 5. Ele vai primeiro decrementar esse valor e depois ele vai mostrar o resultado, tá? Que é o número já decrementado. Que no caso ele vai pegar 5, vai primeiro subtrair com 1 para dar 4 e quando ele for exibir o valor, ele vai me exibir 4, certo? Ok, isso são o pré-incremento e o pré-decremento. Agora, o pós-incremento e o pós-decremento, o que eles fazem? Primeiro exibe o valor para depois incrementar. Tanto que aqui já é o seguinte. O valor de A é 5. Beleza? Primeiro, ele vai exibir o valor 5 para mim. Depois, ele vai incrementar. Certo? E quando eu chamar esse mesmo valor de novo, ele já vai me trazer esse valor incrementado. Certo? Ou seja, resumindo, ele pega o valor, primeiro exibe esse valor, certo? Que é o variável A. Depois que ele exibe, ele incrementa o valor, tá? Com o mais. E quando eu vou exibir esse mesmo valor de A, na próxima linha, ele já vem incrementado, entendeu? Vou colocar aqui já. Exibe o valor de A que foi incrementado anteriormente. Beleza? Ou seja, a segunda linha do eco, ele já vai receber o valor de A incrementado. Beleza? A mesma coisa é o pós-decremento. Vamos colocar aqui. Primeiro, exibe o valor para depois decrementar. E aqui no final ele já exibe o valor de A que foi decrementado anteriormente. Lembrando, tá? Decrementar é pegar um valor e subtrair com 1. E incrementar é pegar o valor e somar com mais 1, tá? Só colocar aqui. Vou colocar aqui um glossário pra gente, tá? Decrementar, que é com menos 1, tá? Certo? Muito bem. Se a gente vier aqui executar, vamos salvar, vamos executar aqui no navegador, certo? Tirar aqui a lupa, atualizar, tá lá. O que devia ser 5 tá 5, ou seja, caramba. O que era para estar 5 está 5 porque ele primeiro exibiu o valor para depois incrementar, certo?
E na linha seguinte, ele já mostrou o valor incrementado, ou seja, ele pegou o 5, somou com mais 1 e retornou 6. Beleza? Isso é o pós-incremento. No pré-incremento, ele pegou o valor de A, que era 5, somou com mais 1 e retornou 6. Ou seja, o resultado tinha que ser 6. Beleza? E no pós-decrementador ele pegou o valor de A, que era 5, primeiro exibiu para depois decrementar, ou seja, o valor que devia ser 5 era 5. Beleza? E quando ele exibiu na próxima linha, deve ser 5, deve ser o valor de A decrementado. Vou salvar aqui. Eu vou facilitar aqui essa impressão para ficar melhor para vocês. Já incrementado. Aqui deve ser o valor de A incrementado após na primeira linha acima. Aí fica aqui, ó. Deve ser 5, aí deve ser o valor de A incrementado após a exibição na primeira linha acima. Ou seja, ele tem que pegar esse valor de 5, somar com mais 1 para dar 6. Beleza? Ok. Deve ser o valor de A decrementado, deve ser 4, deve ser... Caramba. Deve ser o valor de A já decrementado. Beleza? Anteriormente. E aqui deve ser o valor de A decrementado apenas nessa linha. E aqui ele já deve ser o valor de A já incrementado. E aqui ele deve ser o valor de A incrementado após a exibição na primeira linha acima. Beleza? Salvar aqui, executar. E tá lá. As instruções já de pré e pós incremento já todas especificadas de uma forma mais clara. Tá bom? Muito bem. Vamos fechar aqui o nosso zoom da massa, tá? Aqui é o exemplo de uso dos incrementadores em laço de repetição, tá? A gente vai ver essa sintaxe mais para frente, beleza? Que é o laço de repetição do for e do while, certo? E quem tiver dúvidas a respeito dessa aula, tá? Pode deixar nos comentários, pode me questionar via WhatsApp, tá? Estou aqui sempre para sanar as dúvidas de vocês. Eu vou deixar umas atividades do portal mais para frente, eu vou dar um tempo hábil para vocês estarem resolvendo elas, tá bom? Porque essa disciplina realmente vai ser um pouco puxada, tá? Ela vai ser um pouco mais trabalhosa. E mesmo assim, eu vou querer o máximo de dedicação de vocês, tá? Por favor. Certo? Então, é isso, tá? Quem tiver dúvida, entre em contato comigo, deixa nos comentários, tá? Não deixe de perguntar, tá? Não fique com essa dúvida guardada na sua cabeça. Uma boa semana para todos, que eu estou gravando essa aula no domingo, né? Fiquem em paz e até a próxima aula. Adeus.